profundas. Essas veias profundas podem ser dos membros inferiores, dos membros superiores, da pelve, do abdômen, mas assim, cerca de 80 a 95% dos casos, a trombose vai ser nos membros inferiores. Então, é sobre isso que eu vou me ater nessa apresentação. Ainda dentro do conceito, eu gostaria de demonstrar para vocês que a trombose ela pode ser proximal ou distal, dependendo da localização que a veia do membro está comprometida, né? Então, o que vai ser uma trombose proximal? É aquela trombose pior, é a trombose que compromete as veias maiores do membro inferior, as veias ilíacas, as veias femorais, né? E acima da veia poplite. O que é uma trombose distal? É aquela trombose que acomete só as veias da perna, as veias tibiais, as veias soliares. Por que isso é importante? Porque dessa característica vai depender a gravidade do quadro e também vai depender até a nossa forma de tratar a trombose venosa. E qual é a importância dessa patologia? A trombose venosa é uma doença bem comum, ela é uma causa bem frequente de atendimento nas salas de emergência, ela tem uma incidência mundial de 1 a 3 casos para cada 1.000 indivíduos ao ano, e no Brasil ela tem uma prevalência de 0,6 casos para cada 1.000 habitantes. E qual é a principal importância dessa patologia? É que ela tem muito evento fatal associado. Existe uma tendência a quase 50% dos pacientes já apresentarem uma complicação desfavorável da patologia quando chegam para nós. Além disso, é uma doença que acarreta uma morbidade bem significativa e, pela morbidade, um alto custo social e econômico. Ela deixa sequelas e essas sequelas vão atrapalhar a vida social e laboral dos indivíduos comprometidos para sempre. E por quê? Por que toda essa morbidade? Por que a mortalidade? Devido às complicações da trombose venosa. Então, nessa aula, a gente quase sempre começa ela meio inverso. A gente fala primeiro das complicações, porque é aí que está a importância de tratarmos bem a trombose venosa. E quais são essas complicações? A pior delas é a embolia pulmonar. Então, naquelas tromboses proximais, aquelas tromboses que acometem as veias maiores, a embolia pulmonar pode acontecer em 40% a 80% dos casos, né? Ela é uma das principais causas de óbito hospitalar. E ela pode ter uma mortalidade de até 30% se não for tratada a tempo ou corretamente tratada. O que é embolia pulmonar? Embolia pulmonar acontece quando aquele coágulozinho que está lá na perna ou está em alguma veia pélvica se desprende pelo movimento do indivíduo ou até espontaneamente e vai migrar e vai impactar em alguma artéria do pulmão. Essa impactação vai causar uma insuficiência respiratória bem grave que leva a esse quadro de extrema urgência, morbidade e mortalidade. E qual é o outro aspecto, qual é a outra complicação da trombose venosa profunda que nos faz relegar importância a ela? É aquela complicação que acontece depois do problema, que a gente chama de síndrome pós-trombótica. O que é a síndrome pós-trombótica? A síndrome pós-trombótica é uma alteração, uma insuficiência do sistema venoso da perna naquele local que a veia foi comprometida pela trombose. Então, depois da trombose, a veia não volta a funcionar normalmente. Ela fica com alteração da parede, ela fica com alteração de fluxo, fica com refluxo, ao invés do sangue ir sempre no sentido adequado, ele reflui, o paciente fica com alterações de válvulas, e isso leva a um aumento da pressão daquele membro inferior. Esse aumento da pressão provoca diversas alterações da circulação e, consequentemente, da pele, do subcutâneo, das veias ali, podendo levar até a ferida, a úlcera varicosa.
E essas úlceras, essas alterações de pele são uma causa muito importante de incapacitação profissional desde sempre. Existem muitos pacientes que param de trabalhar devido a essa incapacitação. E isso é uma prioridade em saúde pública. Então, nós vimos que a trombose venosa profunda pode ser fatal e pode ser extremamente mórbida para o paciente que é acometido por ela. E como é que ela se desenvolve? Por que acontece a trombose venosa? Bom, lá em 1856, eu até fiz um desenho aqui meio antigo, porque faz bastante tempo, o Virchow já descreveu os três principais fatores que levam a uma formação do trombo dentro do vaso. Então, quais são eles? A estase do fluxo sanguíneo, né? Então, aquele fluxo sanguíneo lentificado, a disfunção do endotélio, da camada interna da veia, e alguns estados de hipercoagulabilidade. A presença de um ou mais fatores vai favorecer com que esse indivíduo desenvolva o trombo. É claro que se o indivíduo tem 3 fatores, a chance vai ser muito maior, né? Então, se tem os 3 fatores, vai fechar a veia e o paciente vai ter o problema e pode ter complicações conforme a gente já conversou. Dentro dessa etiopatogenia da estase venosa, dos estados de hipercoagulabilidade, do dano endotelial, a gente pode identificar os fatores de risco, os fatores que podem levar uma pessoa a desenvolver a trombose venosa profunda. Então, dentro da estase venosa, o que a gente tem? Um paciente que foi submetido a um procedimento e passou por uma anestesia geral, ficou imóvel durante pelo menos 1 hora, 2 horas. Isso aí leva a uma lentificação do fluxo e pode favorecer o aparecimento de trombos dentro das veias. Repouso prolongado. Repouso prolongado pode ser até em pacientes acamados, em pacientes convalescentes, em pacientes jovens, mas que fraturaram, fizeram uma fratura de perna, uma fratura de pé, ou pacientes idosos que são restritos em casas geriátricas, e até mesmo em cada um de nós que vai, depois que passar o Covid, fazer uma viagem aérea e vai ficar voando 4, 5 horas, sentado, sem se mexer, sem conseguir esticar as pernas. Então, o repouso prolongado provoca uma estase do fluxo, o fluxo não consegue se fazer e leva à formação do trombo. Imobilização, já falei, nesses comprometimentos ortopédicos, doenças limitantes, pessoas que não conseguem levantar da cama, pacientes com insuficiência cardíaca que não conseguem caminhar, os pacientes obesos, que pelo peso acabam se movimentando pouco. Então, tudo isso pode levar a uma estase da circulação da veia e desenvolvimento de trombos. Em relação aos estados de hipercoagulabilidade, bom, aí existem os estados primários e secundários, né? O que temos nos primários? Deficiências de algumas proteínas da coagulação, proteína C, proteína S, deficiência de antitrombina, hiperhomocisteinemia, que pode estar relacionado com algumas alterações dietéticas. A gente sabe que a deficiência de vitamina B, do complexo B, pode interferir. Fator 5 Leiden, que tem um componente homozigótico ou heterozigótico. Os heterozigotos têm uma tendência quase igual da população em geral a desenvolver trombose, já os homozigotos têm uma tendência maior. Um polimorfismo da protrombina mutante. Entre os estados de hipercoagulabilidade secundária, neoplasias, existem neoplasias que são extremamente trombogênicas, as gestações, existe uma série de alterações no metabolismo da mulher, alterações hormonais que podem levá-la a fazer um processo trombótico durante a gestação, aquelas mulheres que fazem hormonioterapia, ou utilizando a pílula anticoncepcional regularmente, ou aquelas mulheres pós-menopáusicas que fazem terapia de reposição hormonal. A ingestão de hormônio, principalmente o estrogênio, faz aumentar a tendência à trombose. Aqueles pacientes que desenvolvem síndrome antifosfolipídica, que é uma condição extremamente favorável à
produção de trombos e até, inclusive, tem uma maneira diferente de ser tratada pela alta chance desse tipo de paciente desenvolver tromboses. E aí chegamos no terceiro fator, que seria de dano endotelial, que corresponde àqueles pacientes que sofrem traumatismos. Um acidente, um trauma direto, uma batida na perna, né? Aqueles pacientes que têm varizes e essas varizes alteram a conformação da veia internamente, aqueles pacientes que já tiveram trombose e mantêm sequelas nas veias, isso é um fator para o paciente desenvolver novamente trombose, e a idade avançada. A partir de 40, 50 anos, começa a aumentar a tendência da pessoa a desenvolver eventos trombóticos em veias dos membros inferiores. Então, dentro desse apanhado aí, a gente consegue ver que é uma doença multifatorial, né? É uma junção de fatores genéticos, de fatores ambientais, de estilo de vida, que fazem o paciente ter uma tendência maior. E às vezes nada disso. Às vezes a gente nunca consegue descobrir por que o indivíduo foi desenvolver a trombose venosa profunda. E quais são as manifestações clínicas? O que um paciente que chega na emergência apresenta para que a gente pense que ele pode ter uma trombose venosa profunda? Dor na perna, dor na panturrilha. Ele pode referir que a perna começou a ficar pesada, que nunca foi pesada antes e começou a ficar pesada. O paciente pode referir que notou que a perna está inchada. Também a gente pode notar, e o paciente pode referir, que as veias daquela perna ficaram mais túrgidas e visíveis. Isso tem um nome, é o sinal de Pratt. Então, em comparação com a perna contralateral, as veias ficam extremamente visíveis pela obstrução profunda. Então, as veias internas estão obstruídas e as superficiais começam a dilatar para tentar compensar aquela dificuldade de circulação. Também esses pacientes podem ter cianose ou palidez pela retenção do sangue na extremidade ou até por uma vasoconstrição reflexa daquela obstrução ao fluxo. Também os pacientes podem ter inchaço do subcutâneo, da gordura abaixo da pele, podendo fazer esse sinal do cacifo, que temos aí na foto ilustrativa. E também o paciente pode ter o edema de musculatura. A gente palpa a musculatura, palpa entre os dedos, os 4 dedos e o polegar, e a gente nota que a consistência da musculatura do paciente é diferente do lado contralateral. Esse é o sinal da bandeira. A musculatura ela fica rígida, ela não fica móvel como o lado normal. Além disso, a palpação muscular, o paciente pode referir dor, é o sinal de Moses. E temos também o sinal de Omans, que a dorsiflexão do pé, o paciente vai ter dor na panturrilha. Além disso, o paciente pode desenvolver vários sinais inflamatórios, até mesmo febre. Eu já tive um paciente que me pediram avaliação porque não se sabia o porquê dele estar com febre e nós fomos investigar. E ele tinha uma trombose de membro inferior, ele não tinha edema, ele não tinha dor, ele só tinha febre. Todos os dias ele tinha febre. Então, pode dar febre, pode dar prostração, pode dar inapetência, né? Então, a variedade de sintomas é bastante intensa. O paciente vai ter aquela extremidade mais aquecida do que a contralateral, tem uma reação inflamatória ali naquele local, pela turgência venosa, pela retenção do fluxo venoso. E existem algumas manifestações clínicas que são extremamente graves, são, ainda bem, raríssimas, mas são extremamente graves, que são as flegmásias. Elas acontecem quando ocorre um comprometimento do segmento femorilíaco. Não existe flegmásia se o comprometimento é só da perna, é só distal. Normalmente ela acontece quando existe um comprometimento maciço da circulação. E existe a flegmásia alba Dollins, na qual o paciente refere dor e inchaço intensos em todo o membro, associado à palidez por um intenso vasoespasmo, à obstrução ao fluxo,
que acaba causando comprometimento de microcirculação arterial. Então, esse paciente pode ter até diminuição dos pulsos distais. E existe uma pior complicação, que é a flegmásia cerúlea dolens, na qual existe uma obstrução total ou quase total, não só das veias profundas, mas das veias colaterais, que na maioria das vezes tentam compensar aquela obstrução de veias profundas, né? Na realidade, a flegmásia cerúlea costuma ser uma progressão da alba. Estima-se que cerca de metade dos pacientes que têm a flegmásia alba vai apresentar cerúlea. E o paciente tem dor, edema intensos no membro, que é frio, tenso, extremamente engurgitado, a musculatura completamente empastada e cianótica. É um quadro clínico de pré-perda da extremidade. Um paciente que desenvolve uma flegmásia cerúlea tem uma chance elevadíssima de perder aquela extremidade ou vir até a falecer. Eu trouxe 2 casos ilustrativos do nosso serviço. Nessa primeira foto, foi uma paciente que era uma paciente internada na UTI, um quadro bem grave, em respiração mecânica, que a gente não conseguiu fazer nada. Quando nos chamaram, a perna já estava inviável. Vocês podem ver que tem flictemas que demonstra que toda a extremidade está comprometida, uma extremidade inviável, não tinha o que nós fazermos. Essa paciente nós perdemos, né? E a outra paciente, que é a segunda foto, é uma paciente que chegou agora cerca de 1 mês atrás na equipe e que se conseguiu atuar a tempo, era uma paciente extremamente jovem, com 30 e poucos anos. Ela foi levada ao centro cirúrgico, foi operada, foram retirados os coágulos, foi feita a fibrinólise e ela conseguiu ir para casa muito bem. Então, são casos difíceis, mas que se a gente atua prontamente, se tem um resultado terapêutico extremamente satisfatório. Então, como eu disse, essas 2 imagens são imagens do nosso serviço, do Dr. Oscar que me cedeu. Em relação às manifestações clínicas, o que a gente pode utilizar das manifestações clínicas? Existe um índice de predição clínica que vai nos levar a fazer o diagnóstico da trombose ou não, né? É o score de Wells. Ele estima a probabilidade de um paciente ter trombose venosa profunda ou não, e vai nos nortear a que tipo de exames fazer e atuar o mais rapidamente possível nesse paciente. Então, aqui nós temos o score de Wells. O primeiro score surgiu em 1997 e ele foi readaptado em 2003. A grande diferença foi que em 2003 eles colocaram um diagnóstico diferencial da trombose venosa profunda. Então, o paciente recebe um score de acordo com os fatores de risco que ele tem em estar com uma trombose ou não, câncer, paresia, paralisia, imobilização dos membros inferiores, tudo aquilo que a gente já conversou. Se fez cirurgia recentemente, se tem aquele aumento de sensibilidade na perna, nas veias, se tem inchaço de todo o membro, se tem inchaço da panturrilha, se tem cacifo, se não tem cacifo, se tem veias engurgitadas, se tem um histórico de já ter feito trombose no passado, né? E junto existem os diagnósticos diferenciais, que eles acabam diminuindo o score, né? Então, assim, se tem tromboflebite, se tem celulite, se tem ruptura muscular, se tem cãibra, se tem alteração de articulação de joelho e tornozelo, que pode mimetizar um edema ali de origem circulatória, se tem cisto articular, se tem alterações linfáticas. Então, assim, os pacientes vão ser pontuados de acordo com esses fatores aí, né? Se o paciente tiver um score menor que 2, a TVP não é provável. É pouco provável que ele tenha uma trombose venosa profunda. Se o score é igual ou maior a 2, é bastante provável. E como eu disse, nesse score de 2003 é utilizado o diagnóstico diferencial. E se o paciente tem uma tendência a ter o diagnóstico diferencial, ele vai subtraindo 2 pontos. Mas existe um consenso mundial. A sensibilidade do exame clínico, ela não ultrapassa 50%.
Então, assim, é muito frustro. Somente 40% dos casos de trombose têm as manifestações clássicas. Tem muito paciente que é assintomático ou pouco sintomático, e a gente acaba não desconfiando, né? Então, se existe uma suspeita clínica, se a gente tem um score que demonstra a probabilidade, a gente tem que lançar mão de exames diagnósticos. E agora a gente vai conversar sobre esses exames. Quais são os principais métodos auxiliares no diagnóstico da trombose venosa profunda? A dosagem de dedímeros. Os dedímeros são proteínas plasmáticas produzidas após a lise da fibrina. E a presença de concentrações elevadas ocorre na presença de qualquer processo trombótico, ótimo. Mas também acontece em qualquer processo inflamatório. Então, esse é um exame que é extremamente sensível, mas ele é muito pouco específico, né? Então, o que ele vai nos ajudar? Se o dedímeros estiver baixo, é certo que esse paciente não tem trombose. Então, a baixa dosagem de dedímeros no plasma exclui o diagnóstico de trombose. Então, ele serve como screening. Chegando na emergência, nós vamos solicitar dedímero. Se o dedímero vier baixo, esse paciente não tem trombose. Ele pode ter qualquer outra coisa, mas não tem. Qual é o outro método auxiliar de diagnóstico e extremamente relevante, extremamente definitivo, que vai nos nortear, desde que bem feito e com um aparelho bom, com um examinador bom? É a ultrassonografia. Então, ele é o método de escolha para a confirmação do diagnóstico, né? E aí a gente pensa assim, nós estamos num hospital extremamente diferenciado, nós temos aparelhos extremamente bons, mas um paciente que vá para a unidade de atendimento no interior, na qual tem o modo B, esse aparelho modo B, que só vai testar a compressibilidade da veia, vai ter uma chance de diagnosticar se esse paciente tem trombose ou não. É claro que utilizando a ultrassonografia só em modo B, a gente vai ter muito pouca sensibilidade para aqueles pacientes que têm trombose de panturrilha, mas aquelas tromboses mais graves a gente vai conseguir diagnosticar. E claro, tendo um aparelho no qual a gente consiga fazer um mapeamento com Doppler a cores, que pode diferenciar a presença de trombo, se o trombo é recente, se o trombo é antigo, isso aí nos traz uma sensibilidade, uma especificidade diagnóstica muito próximas a 100%. Então, esse é um exame extremamente importante e fundamental. Aí nós temos um outro exame que é citado aqui porque ele é o padrão ouro. Só que é um exame invasivo e ele é útil para nós quando existe uma dúvida diagnóstica. Às vezes, o paciente faz a ultrassonografia, faz o mapeamento com Doppler, a cores, e se fica em dúvida, e se repete e não se tem uma certeza, então pode-se lançar mão da flebografia. Mas é um exame que está em desuso, é aqui citado porque é padrão ouro, ele é útil em casos de dúvida. Existem ainda as tomografias, as ressonâncias, mas são bem específicas, para casos bem específicos. Então, eu decidi citar esses 3 exames que realmente entram dentro do nosso arsenal. Então, retomando, diante da suspeita clínica, diante da probabilidade pré-teste, diante da dosagem de dedímeros e utilizando a ultrassonografia, ou modo B, ou com a possibilidade de nós termos um aparelho com mapeamento Doppler com fluxo a cores, nós vamos poder traçar a nossa estratégia diagnóstica, que vai se tornar simples e segura, desde que a gente se apoie nesses mecanismos. Então, aqui nós temos um fluxograma. Então, o paciente chega com a suspeita clínica, dor, edema, cianose, empastamento, né? Fazemos o teste, adequamos o score de Wells, esse paciente tem baixa probabilidade pelo pré-teste. E aí, o que nós vamos fazer? Se tem baixa probabilidade, vamos dosar o dedímero, né? Se o dedímero não vier elevado, isso já nos exclui a possibilidade de termos um paciente com trombose venosa profunda. Se o dedímero vier elevado, aí nós temos que lançar a mão da ultrassonografia. A ultrassonografia vai nos dizer se não tem trombose, excluímos o diagnóstico,
ou se tem trombose, confirmamos o diagnóstico e iniciamos o tratamento imediato do paciente. Agora, se a suspeita clínica e o pré-teste demonstra uma probabilidade de moderada a alta, nós já podemos partir direto para a ultrassonografia. Na nossa emergência do Hospital da PUC, normalmente quando o paciente chega e se suspeita de uma trombose venosa, já é solicitado o dedímero. Mas se o paciente tem uma alta probabilidade, nem se espera o dedímero, já se pede a ultrassonografia. Né? Se a ultrassonografia vier positiva, ok, confirmamos a trombose venosa profunda e iniciamos o tratamento. Se ela não vem positiva, apesar de toda a alta probabilidade de termos a trombose, se dosa dedímero, ou se vê o resultado da dosagem de dedímeros, que na maioria das vezes já está rolando no laboratório. Se o dedímero vem alto, mesmo com a eco não positiva, se faz de novo a eco. E aí a gente vai seriar. E é nesses casos que às vezes a gente tem que lançar a mão de algum outro tipo de exame. Agora, se o dedímero vier baixo, se exclui completamente a possibilidade de termos um paciente com trombose. E aí, o que vamos fazer? Bom, é imperativo que o paciente seja anticoagulado. Esse paciente só não vai ser anticoagulado se ele tiver alguma contraindicação à anticoagulação. Senão, ele tem que ser anticoagulado. Para nós prevenirmos embolia pulmonar, evitarmos embolia pulmonar e prevenirmos a síndrome pós-trombótica. O tratamento anticoagulante, ele costuma ter 3 fases. A fase inicial, nos 5 a 7 primeiros dias, a fase prolongada, que vai até o 3º mês, e tem alguns pacientes que fazem tratamento estendido por 6, 12, 24 meses, de acordo com o que apresento. Qual é o objetivo do anticoagulante? Aliviar os sintomas agudos da doença, bloquear, evitar que esse trombo vá progredindo e comprometendo cada vez mais a circulação, evitar que esse trombo recidive, que ocorra uma recidiva do processo, diminuir o risco da ocorrência de embolia pulmonar, como eu já havia falado, e diminuir a gravidade da síndrome pós-trombótica. Um paciente que tem trombose venosa profunda, ele sempre vai ter síndrome pós-trombótica. O que a gente pode é diminuir a gravidade da síndrome, usando a anticoagulação, mas sempre algum déficit ele vai ter. Ao lado eu coloquei uma ilustração demonstrando o imenso arsenal que a gente tem hoje em dia para tratamento da trombose, e tem uma droguinha que a gente usou muito durante muito tempo, e que ainda utilizamos bastante, mas que parece que ela está sendo deixada para trás, e que nós vamos falar daqui a pouco. Bom, dentro do tratamento convencional da trombose venosa profunda, nós temos as heparinas, utilizadas na fase aguda. A heparina não fracionada, utilizada há muitos anos, é um inibidor direto da trombina, inativa o fator 10A. Se suspeitando de maneira moderada a alta do diagnóstico de trombose, a gente já pode até fazer um bolo de heparina. E, claro, que se confirmando o diagnóstico é imperativo fazer o bolo de heparina. Então, 5.000 unidades ou 80 unidades por quilo de peso. E depois esse paciente recebe uma dose de manutenção, 30.000 a 45.000 unidades a cada 24 horas, que corresponde a cerca de 18 a 20 unidades por quilo. Essa aplicação de heparina, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser coordenada, e aí a gente lança a mão de um exame que é o KTTP, ou TTPA. Né? Esse TTPA vai nos dizer o quanto que essa heparina está fazendo efeito. E então, a gente coleta o primeiro TTPA 6 a 12 horas após o início do tratamento, para a gente ver se a dose que a gente está administrando de heparina reguladinha pelo peso do paciente está sendo efetiva. E depois desse primeiro exame, a gente tem que dosar diariamente para ver se estamos medicando de uma maneira correta o paciente.
Hoje em dia, a gente praticamente não usa mais essa heparina não fracionada nos doentes. A gente tem outras opções que eu já vou falar a seguir no próximo slide. Mas ainda é um tratamento utilizado. Então, para que a gente tenha um efeito adequado da heparina não fracionada, o TTPA tem que ser mantido 1,5 vezes a 2,5 vezes o tempo normal. E aí a gente vai adequando. Se por acaso ele está muito baixo, se diminui a dose, se está muito alto, nós vamos manejando a dose de acordo para ficar dentro desse parâmetro aí. Qual é a outra heparina que se utiliza em grande escala? É a heparina de baixo peso molecular. Hoje em dia, ela é a primeira escolha no tratamento agudo da trombose venosa profunda. Ela inativa o fator 10A e é recomendada preferencialmente sobre a heparina não fracionada. Elas são muito similares em termos de efetividade, mas é que a heparina de baixo peso molecular ela é muito mais fácil de ser manejada. Então, a dosagem é 1 miligrama por quilo 2 vezes ao dia ou 1,5 miligrama por quilo uma vez ao dia. Ela é de muito fácil aplicação e, o que é muito importante, ela não precisa de controle laboratorial. Então, a gente adequa a dose de acordo com o peso do paciente e não precisamos dosar o KTTP. Costuma provocar bem menos complicações do tipo sangramento do que a heparina não fracionada, mas apresenta um preço mais alto do que a heparina não fracionada. Em paciente internado, em paciente que faz o tratamento dentro do hospital, isso aí acaba se diluindo dentro de todas as facilidades que a gente tem de manejo, a não necessidade de exames diários. Mas para um paciente que vai receber alta e vai fazer um tratamento domiciliar, realmente acaba se transformando num tratamento bem oneroso. Qual é o outro tipo de anticoagulante que a gente utiliza? São os antagonistas da vitamina K. Hoje em dia, no nosso meio, representados pela varfarina. Então, eles vão atuar nos fatores da coagulação, 2, 7, 9 e 10, né? Eles demoram um pouquinho para fazer efeito, porque os fatores já formados, eles não vão sofrer o efeito, então demora de 2 a 3 dias para a gente notar que os antagonistas da vitamina K estão tendo a efetividade necessária. E num período inicial, eles bloqueiam alguns inibidores da coagulação, como a proteína C e a proteína S. Então, os antagonistas da vitamina K, eles são utilizados já naquela segunda fase. A gente inicia na fase aguda da trombose, mas eles vão ser utilizados no tempo de tratamento prolongado. E eles sempre têm que ser iniciados em vigência do uso da heparina não fracionada ou da heparina de baixo peso molecular, até que atinjam o valor adequado, e aí a gente pode suspender as heparinas. A resposta ao uso dos antagonistas da vitamina K vai variar muito de acordo de paciente para paciente, de acordo com a dieta do paciente, de acordo com as medicações que o paciente usa, de acordo com o peso corporal do paciente. Então, a gente demora um pouquinho para ajustar a dose. Normalmente, a gente começa com 10 miligramas por dia durante os 2 primeiros dias e depois se passa para a dose de 5 miligramas por dia diariamente. E aí se começa, a partir do 3º dia, a controlar o efeito dessa droga, da varfarina, pelo tempo de protrombina, que tem um índice de normatização, que é o RNI, que deve ser mantido entre 2 e 3 para que a gente tenha a efetividade da droga. E assim o paciente é mantido nesse tratamento por um período mínimo de 3 meses até que o processo da trombose se resolva. Outra droga que a gente pode lançar mão num quadro agudo de trombose venosa é o fondaparinux. No início ele era bem caro, ele é um inibidor indireto do fator 10A, mas hoje em dia ele já está bem presente na nossa prática hospitalar e o custo dele diminuiu bastante.
Inclusive, agora nessa semana estive numa reunião no qual se cogitou que, devido à chance de trombose nos pacientes da COVID, se faltar heparina, pode-se utilizar o Fondaparinux. Ele é administrado em injeções subcutâneas uma vez ao dia, e aí se adequa a dose de acordo com o peso do paciente, e ele não precisa de controle laboratorial, então é muito fácil de ser utilizado. Ele antigamente entrava dentro dos novos anticoagulantes, apesar de ser parenteral, mas hoje em dia ele já está no mercado desde o ano 2000, 2001, então já está bem dentro da nossa prática, então ele já é considerado uma terapêutica convencional. E mais no final, nós vamos entrar nos anticoagulantes diretos, que até 2 anos atrás eram denominados os novos anticoagulantes, eles já não são mais novos, e passaram a ser denominados anticoagulantes diretos. O principal dele, o primeiro que surgiu para uso, rivaroxabana, o qual é utilizado 15 miligramas 2 vezes por dia nas primeiras 3 semanas do tratamento, e depois a gente passa para 20 miligramas uma vez por dia. O outro que nós temos é o apixabana, o qual é utilizado 10 miligramas 2 vezes ao dia na primeira semana de tratamento, e depois ele pode ser diminuído para 5 miligramas 2 vezes ao dia. Eles são inibidores diretos do fator 10A, são administrados em doses fixas e independem do peso, da idade, da dieta, então é muito fácil, é só seguir a formulazinha e o paciente vai estar bem medicado e bem protegido para complicações da trombose venosa. Eles têm pouca interação medicamentosa, só não devem ser utilizados concomitantemente com drogas que inibem o citocromo, P450, então antifúngicos como cetoconazol, alguns antibióticos, macrolídeos, alguns antivirais, rifampicina, carbamazepina, fenitoína. Então, é esse o cuidado que a gente tem que ter, porque isso aí pode alterar o efeito, né? E eles não precisam de controle laboratorial. O paciente vai utilizar a medicação por 3 meses sem necessitar coletar sangue para ver se ele está fazendo efeito ou não. Não há necessidade de controle. Além da rivaroxabana e da apixabana, nós temos a dabigatrana. A dabigatrana é um inibidor direto da trombina. Ele é utilizado, ele precisa ser utilizado, ele precisa da utilização de um anticoagulante parenteral, pelo menos nos primeiros 5 dias, para depois ser iniciado o uso. Então, a gente não pode iniciar direto com dabigatrana, a gente depende ou de uma heparina não fracionada, ou da heparina de baixo peso molecular, ou até de um dos outros anticoagulantes diretos. Depois ele pode começar a ser utilizado. A dose é de 150 miligramas 2 vezes ao dia, também não necessita de controle laboratorial. E o mais recente, o mais novinho, que é o edoxabana, ele também tem a mesma característica do dabigatrana, ele não pode ser utilizado inicialmente como monoterapia, ele precisa de uma ponte, a gente precisa iniciar com a heparina para depois de 5 dias, poder introduzir. A dose recomendada dele é de 60 miligramas uma vez por dia, e ele pode ter adequação da dose de acordo com algumas características do paciente. Quais são essas características? Ele pode ser diminuído para 30 miligramas dia naqueles pacientes que apresentam insuficiência renal para evitar o risco de sangramento, para aqueles pacientes que apresentam um baixo peso corporal e para aqueles pacientes que utilizam os inibidores como o P450. Então, mais um anticoagulante direto. Quais são as contraindicações? Qual é a situação que a gente não vai poder utilizar o anticoagulante? A partir do momento que eu disse lá no início que era mandatório usar o anticoagulante. Paciente com doença hemorrágica, um paciente que tem uma púrpura, alguma manifestação hematológica que faça ele ter uma tendência maior a sangramento, não podemos usar anticoagulante. Pacientes que estão em sangramento, né? Paciente que tem úlcera, que está sangrando, pacientes com varizes de esôfago, que podem ter risco de uma hemorragia grave, pacientes que estão em
pós-operatórios de grandes cirurgias nas quais houve uma grande dissecção, grandes descolamentos, neurocirurgias, né? E aqueles pacientes que apresentaram recentemente, nas últimas 3 a 4 semanas, um AVC não hemorrágico. Por quê? Porque a gente pode transformar esse AVC não hemorrágico no hemorrágico se iniciarmos a terapia anticoagulante. Então, são os cuidados que a gente tem que ter. Bom, aqui eu fiz esquematicamente como é que a gente vai utilizar cada um dos anticoagulantes. Então, na fase aguda, aquele tratamento convencional que eu falei para vocês. Então, a gente pode usar a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso molecular, o Fondaparinux, por 5 dias, e depois iniciar com um antagonista da vitamina K, né? O qual vai ser utilizado por 3 meses ou estendido se o paciente tiver uma tendência maior a manter o evento trombótico. Sempre controlando a dosagem do antagonista da vitamina K, com RNI entre 2 e 3, e o paciente vai usar, como eu disse, por 3 meses, por anos, indefinido. Aí a gente vai acompanhando o paciente, vendo qual é a real necessidade dele utilizar um tratamento estendido ou não. Já no tratamento com os anticoagulantes diretos, no caso da dabigatrana e da edoxabana, como eu falei anteriormente para vocês, nos primeiros 5 dias a gente vai ter que usar heparina não fracionada, heparina de baixo peso molecular ou Fondaparinux, para depois iniciar com um deles. Eles não podem ser iniciados diretamente como monoterapia. E aí vão ser mantidos dentro daquelas dosagens que nós já conversamos, no período que o paciente necessitar, de acordo com a característica e fatores de risco de cada paciente. Em relação à rivaroxabana e a apixabana, o paciente já pode iniciar tomando. Teve o diagnóstico de trombose venosa profunda confirmada, já inicia com a droga e vai manter por 3 meses ou tratamento estendido. Além da terapia anticoagulante, a gente não pode esquecer que a gente tem mais coisas para fazer para esse doente. Existem algumas medidas gerais que não são menos importantes, como quando o paciente chega para ser atendido, já deixá-lo em repouso para evitar a migração do trombo, a embolização, elevar o membro, isso ajuda bastante na sintomatologia do doente. Analgesia, tem pacientes que têm muita dor, eles têm que ser analgesiados, né? E também existem na alta hospitalar as meias elásticas, que vão diminuir a queixa de edema e dor que esse paciente vai manter nos meses de recuperação, de recanalização dessa trombose. A meia elástica, ela não diminui a chance do paciente ter uma síndrome pós-trombótica como se imaginava anteriormente, mas ela vai aliviar os sintomas, ela vai diminuir o edema, vai diminuir a dor, vai favorecer que esse paciente consiga voltar à sua vida normal, mesmo ainda estando tratando a trombose. Quando que a gente vai indicar um tratamento estendido? Depois daqueles 3 meses. Quando que a gente vai indicar? Naquele paciente que tem uma trombose inicial com risco de morte, paciente que tem embolia pulmonar maior, paciente que tem trombos em origens diferentes, né, em localizações não peculiares, pacientes com trombose cerebral, trombose mesentérica, trombose de veia porta, trombose de veia hepática, paciente que já teve outras tromboses, que fez trombose, tratou, recidivou, então a gente vai ter que pensar em deixar ele mais tempo anticoagulado para protegê-lo. Naqueles pacientes que têm uma trombose que a gente não sabe a causa, a gente não conseguiu identificar o fator que fez ele desenvolver a trombose e que acabamos descobrindo que ele tem uma trombofilia, né? No caso homozigótica, que faz ele ter uma tendência maior a ter novos episódios, ou aqueles pacientes que têm uma trombofilia adquirida, como a síndrome antifosfolipídica, que são pacientes que têm que ficar anticoagulados para o resto da vida. E para o tratamento estendido, a gente sempre tem que ponderar, né? O risco que o paciente tem de fazer novos eventos e o risco que o paciente tem de sangrar, os benefícios, né? E adaptar à situação de cada doente. Então, isso aí tem que ser avaliado, tem que ir sendo avaliado no decorrer do tratamento.
Tem pacientes, como eu falei para vocês, tem pacientes que utilizam 6 meses, tem pacientes que utilizam 1 ano, tem pacientes que a gente nunca mais pode suspender, eles vão usar anticoagulante pro resto da vida. Quando que a gente pode oferecer um tratamento domiciliar? Aquele paciente que chega na emergência e a gente não interna, né? O paciente vai ter diagnóstico, a gente vai dar medicação, mas ele não precisa ficar no hospital para a gente controlar o efeito da medicação. Aquele paciente estável, com sinais vitais normais, né? Que tem um baixo risco de sangramento, que não tem alteração de função renal grave, aquele paciente que vai conseguir utilizar a heparina de baixo peso molecular ou vai conseguir utilizar adequadamente os anticoagulantes diretos. Aí entra um fator muito importante, que é o fator preço. Tem pacientes que a gente até gostaria, acha que ele tem condições de usar a medicação, mas ele não vai conseguir comprar, porque eles são bastante onerosos ainda. Aqueles pacientes que vão conseguir dosar o cumarínico de uma maneira adequada, né? Então, o cumarínico, depois que a gente consegue adequar o RNI entre 2 e 3, esse paciente vai ter que dosar o TP a cada semana, a cada 15 dias, no máximo 3 semanas, tem que estar muito adequadinho. Então, é um paciente que vai ter que estar sempre com condições de vir até nós, trazer o exame, coletar o exame. E em condições que a gente consiga um adequado diagnóstico e tratamento para diminuir a trombose recorrente e ter o mínimo possível de complicações hemorrágicas. E ainda temos os tratamentos alternativos. O que são os tratamentos alternativos? Não são tratamentos menos importantes, mas são tratamentos que têm indicações específicas para aqueles quadros mais graves que eu mostrei lá no início para vocês, nas flegmases, né? Então, terapia trombolítica, ela é uma opção nas tromboses ilíacas e femorais maciças, com risco de gangrena, como aqueles casos que eu demonstrei lá. Ela deve ser indicada nas primeiras horas, de preferência, ou até, no máximo, 7 dias. Pacientes com baixo risco hemorrágico e com infusão intratrônica do trombolítico. Além disso, nós temos a opção da trombectomia venosa, também nesse mesmo grupo de pacientes que apresentam um risco de gangrena, de perda da extremidade, de morte em decorrência da trombose maciça. Nos primeiros, de preferência nas primeiras horas do trombo, ou até 5 dias, Trombo recente, trombo flutuante, que a gente possa retirar, e apresenta uma alta taxa de recorrência do trombo. Hoje em dia é muito difícil se fazer só a trombectomia. Normalmente se utiliza os tratamentos combinados. Ou só a terapia trombolítica ou a trombectomia associada ao trombolítico. E um outro tratamento alternativo é o filtro de veia cava inferior, que tem indicações bem específicas, né? Bem específicas. As indicações absolutas para o filtro de veia cava seria aquele paciente que não pode usar anticoagulante, ele tem uma contraindicação, anticoagulação, o paciente está sangrando, tem risco grande de sangrar. Ou aquele paciente que está usando bem direitinho o anticoagulante, que a gente optou por utilizar de acordo com o seu perfil, mas ele está tendo tromboembolismo recorrente. Então, o anticoagulante não faz o efeito que a gente precisa, então ele vai ter que proteger esse pulmão. Se ele não colocar o filtro, ele vai começar a ter embolia pulmonar de repetição. E naqueles pacientes que estavam respondendo bem à anticoagulação, mas que por algum motivo tiveram uma complicação, ou uma hemorragia, ou uma diminuição de plaquetas induzida pela medicação, e que a gente vai ter que suspender a anticoagulação e não quer deixar esse paciente descoberto, não quer deixar esse paciente com risco de fazer uma embolia. Em relação às indicações relativas do filtro de veia cava inferior, seria aqueles pacientes que a gente imagina que ele vai ter um alto risco de complicação hemorrágica, por exemplo, um paciente cirrótico. Paciente com embolia pulmonar maciça, ele não tem reserva, né? A gente não pode deixar mais esse paciente fazer mais uma embolização, senão ele não vai conseguir sobreviver. Paciente que tem trombo flutuante, o que é trombo flutuante? Aquele trombo que está solto dentro da cava ou da ilíaca. Então, tem uma chance grande de se desprender e originar uma embolia pulmonar. 5 minutos. E naqueles pacientes que têm trombose venosa profunda com
mas tem baixa reserva cardiopulmonar. Pacientes extremamente doentes, que têm uma condição cardíaca muito ruim, que tem enfisema pulmonar, que tem DPOC, ou que tem sequelas já de uma embolia pulmonar prévia, então ele não pode fazer uma nova embolia, a gente não pode dar essa chance, né, ao risco dele desenvolver uma nova embolia. E também o filtro é utilizado naqueles pacientes que vão fazer trombectomia ou que vão fazer trombólise para evitar que durante o tratamento, durante o efeito do tratamento, algum trombo se desprenda e acabe migrando para o pulmão. Então, são indicações bem específicas do filtro de veia cava inferior. E aí, consegui terminar no tempo. Eu espero que tenha conseguido abordar da melhor forma possível e fico aberta para alguns questionamentos, que claro que eu não consegui esgotar todo o assunto, mas fico aberta para algumas perguntas e questões de vocês. Muito obrigada, mais uma vez. A gente que agradece pela aula, doutora Luciane, foi uma excelente aula. E a gente agora tem algumas perguntas para fazer para ti. Dependendo da disponibilidade e do serviço, não valeria a pena realizar diretamente o ECG Doppler para todos os casos? Sim, sim. Se está disponível, sim. Na realidade, é o que acaba acontecendo. O paciente tem a suspeita de trombose, é claro que o dedímero vai ser coletado, mas o ultrassom acaba sendo realizado. É que a gente tem uma realidade muito boa, né? Existem locais fora daqui que não existe ultrassom. No nosso próprio hospital, que é um centro de referência, tem dias que a gente não tem ecografista, que o paciente chega, tem uma suspeita alta de trombose, e a gente acaba tendo que deixar, já até às vezes, até já inicia o tratamento, pede um dedímero, mas ele vai fazer o ultrassom só no outro dia. Então, claro, o ideal seria já fazer, porque aí a gente vai ter a certeza de que o tratamento está adequado. A nossa outra pergunta é se existe indicação de fasciotomia em edema causado por trombose venosa profunda. Muito raro, muito raro. A gente vai precisar fazer fasciotomia naqueles quadros graves ali. Esse paciente que eu disse para vocês, essa paciente que eu disse para vocês que foi tratada com trombectomia, trombolítico, ela foi submetida à fasciotomia, porque o edema é tão intenso que se a gente não descomprime aquelas lojas musculares, o paciente vai fazer isquemia, o músculo não vai conseguir expandir, né? E devido ao edema, a todo o comprometimento. Agora, na trombose pura e simples, não há necessidade de fazer, só nos quadros graves. Aí é praticamente imperativo em todos os casos. O paciente refeita a circulação, são retirados os trombos ou lisados os trombos e realizada a fasciotomia. Agradecemos pela aula novamente.